Marcos Rossi, muito obrigado, viu? A gente tá aqui na sua editora, né? Editora que lançou o teu livro O que é Impossível para Você, na Buzz Editora. Muito obrigado pelo seu tempo. Deixou o trabalho rapidinho e veio aqui atender a gente, né? Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E olha, a gente ficou encantado com a tua história, Marcos, porque assim, a gente vai falar de alguns detalhes, mas assim, você surfa, você é DJ, você canta, você já trabalhou em recursos humanos, você trabalha dentro de uma atividade financeira num banco, você é advogado. O que é impossível para você? Tem alguma coisa? Eu acho que impossível não existe. O que vale é a força de vontade, o que você quer fazer, você vai lá e faz. Sempre tive esse princípio comigo, assim, desde pequeno. Eu tava falando com o pessoal o seguinte, eu acho que é mais fácil a gente conversar com o Marcos sobre o que ele ainda não fez do que sobre o que ele fez, porque já fez de tudo, né? Eu fiz bastante coisa, mas a gente nunca pode falar que já fez tudo. Né? Tem uma lista grande ainda para realizar, né? Tem algumas coisas, Vamos começar contando um pouco da tua história aqui, Sim. do início. Porque você nasceu com uma doença rara. Como é que foi a tua infância? Você brincava do quê? Você sentia que você tinha alguma diferença com as crianças que estavam em volta de você? Como é que funcionava a sua cabeça nesse período? Na verdade, não. Apesar essa síndrome não ter uma explicação médica, né, para o que aconteceu, eles dizem que é uma coisa genética. E minha mãe engravidou com o DIU, e ela acha que na retirada do DIU alguma membrana foi danificada, enfim, eu vim nascer assim. Eu sempre acreditei que tem um propósito para tudo nessa vida, né? E o meu, desde pequenininho, sempre foi ser feliz. E eu fazia tudo que eu gostava, sempre, desde pequenininho. E essa é a sacada. Eu não me via diferente. Então, eu procurava resolver as coisas que eu queria com o que eu tinha do lado. Claro que não dava para brincar de tudo que as outras crianças brincavam, mas o que eu podia, eu aproveitava ao máximo. Eu adorava brincar de esconde-esconde, tipo, eles me colocavam numa gaveta, já era, né? Estava escondido e pronto. Escondido, difícil é que eu não me tirava de lá. Enfim, eu tinha umas muletinhas que eram da minha altura, eu jogava futebol. Era o que eu tinha ali à minha volta para me ajudar a fazer. E fazia tudo que dava na telha, aprontava bastante. Você falou que desde cedo você tinha o propósito de ser feliz. Sim. Então eu imagino que você desconsiderava coisas que não eram possíveis de você executar e se realizava em todas as coisas que você podia. Mas quando é que esse negócio, não, eu nasci para ser feliz e eu vou ser feliz, quando é que isso despertou assim? Quando é que isso aconteceu? Eu acredito que desde a família em casa, né? A minha mãe sempre com essa postura de que você é igual a todo mundo, você só nasceu diferente, mas e você tem que fazer o que você quiser fazer da sua vida. Desde pequenininho ouvindo isso. Então, ela me ajudava bastante com essa coisa de usar os recursos à nossa volta. Por exemplo, para escrever na escola, imagina que a escola que eu estudei não tinha, eles não eram especializados, né, em pessoas com deficiência. E aí como é que a gente ia fazer na hora de aprender a escrever, por exemplo? Ela pegou um durex e prendeu o lápis no braço e da mesma maneira que a professora faz com as outras crianças, pegou meu braço, fez os rabisquinhos lá e, enfim, e foi um pulo para escrever depois, né? Claro que hoje eu não uso mais durex para escrever. Tem outros aparatos. Tem um outro aparelhinho. Mas eu fiquei sabendo que essa história do durex com a caneta, isso foi até a época da faculdade. Foi bastante tempo ainda. Durou bastante tempo, até o comecinho da faculdade. Agora, falando sobre esse período escolar, você estudou até a 4ª série, tranquilamente, e aí quando você foi procurar uma escola para a 5ª série, você acabou tendo um pouco de dificuldade, né? A escola não queria te aceitar justamente pela deficiência. Várias. Eles não aceitavam e davam desculpas incríveis. Eu ouvi uma que você ia gastar muita energia porque você ia ter que andar de elevador. Exato, o elevador era só da diretoria, né? Ia usar todo dia, ia gastar muita luz. Ou já ouvimos, vai assustar os coleguinhas. Coisas desse tipo. Eu não acredito. Pode acreditar. Essa questão da aceitação de quem tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de diferença, enfim, física, hoje já existiu um certo avanço, embora a gente tenha muito para caminhar, mas é diferente desse período. Com certeza, mas muito diferente. Eu me lembro que a primeira escola que me aceitou depois dessa foi uma escola religiosa
E alguns meses antes, acho que tinha sido a primeira criança com HIV que tinha sido aceita. Foram eles que aceitaram. A gente pegou a carona e conseguiu. E foi no embalo, né? Aí eu ainda fiquei lá um tempo, até acho que a 7ª série. Aí eu saí de lá e fui para outra escola. Mas aí não foi por causa disso, é que eu baguncei e me expulsaram mesmo. Sua culpa. E não tem nada a ver com qualquer tipo de síndrome. Não tem nada a ver, tá vendo? Você faz o certo e faz o errado às vezes Do também. mesmo jeito. Do mesmo jeito. Como era lidar com isso na fase escolar? Porque as crianças são um pouco cruéis, né? Um pouco. Naquela época não existia bullying, mas não existia o nome. É. A ação já acontecia, né? Acontecia bastante. E foi, inclusive, na adolescência aí que eu tive o primeiro baque, assim, né? Que eu percebi, opa, agora eu sou diferente. Foi quando eu tentei conversar com uma garota, minha primeira tentativa, naquelas matinês que o pai leva a gente de tarde e tal. E ela disse que queria um cara inteiro e não meio. Sai pra lá, eu quero um cara inteiro e não meio. Aquilo pra mim foi um soco no estômago, né? Aquela hora que volta o filme todo. Falei, nossa. Aí eu fiquei mal, saí de lá. Fiquei acho que uns 2 meses sem sair de casa. A não ser pra escola e tal, né? Mas depois de um tempo eu vi que quem estava errado nisso tudo não era eu, né? Então, quem for gostar de você, tem que gostar de você do jeito que você é, não do jeito que a pessoa quer que você seja. Enquanto você coloca a felicidade na mão de outra pessoa ou de outra coisa, eu acho que você não vai ser feliz nunca. Depois que eu consegui entender isso, aí a chave virou de novo. Aí não tive mais problemas com namoradinhas e tal. Quer dizer, os problemas mudaram, né? Em qualquer relacionamento os problemas existem. Olha, como eu disse no começo aqui da entrevista, tem muitas coisas que você fez e nunca você encontra empecilho para fazer as coisas, né? Eu acho que o título do teu livro é super pertinente por causa disso. O que é impossível para você, o leitor? Porque com tantas coisas que poderiam ser impossíveis para você, exatamente, você passa por cima de qualquer dificuldade e realiza. Uma formação acadêmica, por exemplo, eu imagino que você tenha encontrado dificuldades. Com certeza. Não tinha nem acessibilidade no campus onde eu estudava. E a gente tinha que ir para o auditório, onde tem aquelas palestras, 1000 horas extracurriculares para assistir as palestras e tudo. E ficava no último andar. E eu fui. Eu fui assistir, o pessoal me levava no colo, deixava a cadeira lá, ia revezando na escada, porque é muito pesado, né? Enfim, eu consegui concluir o curso. E fiz parte de uma mudança, né? Então foi legal ser o agente de mudança nisso também. Porque aí eu orientava o pessoal da faculdade, enfim, hoje eles são totalmente adaptados, tem elevadores, tem até intérpretes para quem tem deficiência auditiva em sala de aula, bem legal. Ficou uma marca muito forte pela tua passagem por lá. Sim. Você se graduou em Direito, né? E você trabalha num banco. Sim. Você já passou pelos recursos humanos lá, quero até falar um pouquinho disso daqui a pouco, porque tem coisas interessantíssimas. Sim. Mas hoje você trabalha como analista financeiro. Isso. Como foi esse deslocamento aí da área do direito para finanças? Quando eu entrei no banco, eu fiquei apaixonado pelaquela coisa da estrutura, porque a gente tem a visão de banco, a gente pensa que é a agência, o carinha lá, o caixa e acabou. É um Mas universo. Tem muita coisa por trás. E aí eu comecei aí costurando isso e passei algum tempo numa área, eu acho que eu não consigo ficar muito tempo parado no mesmo lugar. E eu queria aprender mais e aprender como funciona outras coisas. Então eu fui estudando, fui me candidatando, mas acho que dos períodos que mais me marcou foi o Recursos Humanos, né, onde eu fui convidado para tocar um projeto de inclusão de pessoas com deficiência. Só que dessa vez eu estava do outro lado da mesa entrevistando as pessoas que iriam para o banco, né? Então foi um momento muito marcante para mim, até porque eu passava uma tranquilidade para eles, que quando a pessoa com deficiência geralmente chega na entrevista ali, ela já acha que ele é diminuído, que enfim, então quando ele chegava e me via, já quebrava um pouco disso e rendia mais, né? Eu acho que com a consciência que você tem do que é uma deficiência, você atuava em duas direções, inclusive, me corrija se eu estiver errado, mas tinha essa que você indicou, então quando a pessoa chegava, ela encontrava uma identificação, não são pessoas que não sabem
pelo que ela estava passando, que iam avaliá-la, tinha alguém que poderia entender a situação, mas tinha o outro lado também. Você não deixaria que um candidato ficasse se passando por coitadinho aquela coisa. Já ganhava na hora, já percebia na hora. E eu podia avaliar exatamente as competências que tinham que ser avaliadas ali. Agora, eu inclusive achei interessantíssimo e vi uma lição de alguém que entende a dificuldade, mas não transforma essa dificuldade em limitação. Que é o seguinte, você já entregava o currículo com um DVD junto, né? Foi. Me conta isso. Todo mundo mandava currículo, né? E DVD nada, era VHS. VHS, era de antigamente. E aí eu falei, poxa, eu vou mandar um vídeo. E aí a gente gravou um videozinho, um pouco da minha rotina e tudo. Na época, antes de trabalhar no banco, eu trabalhava na Avenida Paulista, vendendo bijuterias e tudo mais, e velas perfumadas que a minha mãe fazia e tal. E aí mandei. E não é que deu certo? E aí o pessoal me chamou e o que você precisa? Porque imagina, o banco também não tinha a menor ideia de como lidar também com alguém nas minhas condições. E eu fui orientando, né? Eu falei, olha, eu preciso de uma mesa de 90 centímetros, eu preciso de um headset para atender o telefone e preciso de alguém na hora do almoço para me dar o almoço, uma copeira, ou sei lá. E, como já tem um ambulatório, uma enfermeira para me levar no banheiro. Bom. Isso dá para fazer. Pronto. Estou até hoje. E já diversos polos, enfim, áreas e tudo mais. São quantos anos no banco mesmo? 16. 16 anos só nesse mesmo banco. 16 anos. Eu fiquei sabendo que, inclusive, você contribuiu muito na contratação de um colega nesse teu período no Recursos Humanos, onde ele foi passando por todas as etapas, ele foi aceito porque se encaixava em todas as competências, mas aí, quando chegou lá no gestor de fato, que ia recebê-lo no departamento, ele foi recusado porque ele não ia conseguir digitar. Ele não tinha um dos dedos nas mãos. Um dedo ele não tinha. Um dedo. Mas é o bom de trabalhar numa empresa gigante como essa, é que na maioria das vezes a pessoa não conhece o rosto, quem é do outro lado da tela, só no e-mail, enfim. E aí eu marquei uma reunião para o gestor me explicar por que aquele cara que não tem um dedo não pode digitar, sendo que eu não tenho nenhum. E eu troquei vários e-mails com ele e tudo mais, enfim. E realmente ele olhou para mim e disse, olha, é verdade, eu uso só 2 assim para digitar. Ele catava milho no teclado, sabe? E eu falei, então vamos nessa. E aí conseguimos reverter e acabou virando um case para várias outras contratações. A gente reverteu assim. E eu acho que deve ser muito um sentimento de grande realização para você entender que você está ajudando a quebrar esses paradigmas. Sim. Né? Acho que é missão, né? A gente tem uma missão. E eu não sabia ainda, naquela época, da minha missão, que era muito maior que tudo aquilo, né? Como hoje. Porque, pelo que eu soube da tua história, pelo que eu li, você teve uma família que o tempo todo te deu um suporte te dizendo, olha, você pode fazer o que você quiser da sua vida, né? Você vai decidir o que você tem vontade de fazer e você vai fazer. Que às vezes eles davam uns empurrãozinhos, assim, meio que na mão. Vai. Tipo, a primeira cadeira motorizada. Imagina, que você não sai dirigindo já, porque você já, né? Você tem que ter um preparo. Claro. E eu tinha medo. Igual todo mundo tem medo, eu também tenho medo. E aí eu peguei a cadeira, eu treinava só em casa, né? Tal, no corredor. Até que um dia minha mãe falou, vai dar uma volta na rua. Eu falei, na rua? Não vou não. Eu não tô pronto para isso não. ainda. Tal. Vai na rua e volta daqui a 2 horas. Abriu a porta, me pôs para fora, fechou a porta. E eu tinha um amiguinho que morava perto, umas 2, 3 ruas para baixo, e fui. Tive que aprender a andar na rua. E lá vou eu. Aliás, chegou aqui hoje sozinho, né? Sim, agora hoje já é. Mas naquela época, se não fosse um empurrãozinho, nossa, talvez eu tivesse demorado muito mais para andar na rua sozinho, enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque além de todo esse teu trabalho empresarial mesmo, né? Você trabalha dentro de um banco e você fez muita diferença nesses 16 anos trabalhando lá, mas você também tem uma atividade paralela, bom, dentre as várias, né? Mas uma muito forte que é a de palestrante. Exatamente. Você dá palestra em diversos lugares.
A gente estava conversando, você disse que nem consegue se lembrar a primeira vez que você apareceu na mídia. Você era criança na escola e você vai ganhando mídia cotidianamente. Mas quando é que você percebeu, eu posso ser palestrante e com a minha história e com o jeito que eu vivo, eu posso ajudar outras pessoas? Um amigo meu, quer dizer, que hoje é amigo, na época eu nem o conhecia, ele trabalhava no banco também. E eu estava ali na cafeteria e tal, e ele chegou e brincou comigo assim, e aí, você ainda está aparecendo muito na revista interna de funcionário? Eu brinquei, não, foi só uma vez e tal. Ele, não posso te contar uma coisa? Deixa eu sentar com você um minuto? Eu falei, claro. Aí ele se sentou e disse, olha, naquela época a gente estava com uma situação muito difícil lá em casa. Meus pais brigavam o tempo todo, quase beirando uma agressão física. Meus irmãos não queriam saber de nada da vida, não queriam trabalhar, enfim, estava o caos generalizado. E eu peguei alguns exemplares dessa revista, com pessoas de férias, enfim, e entreguei um para cada um em casa. Chamei todo mundo para um bate-papo e falei, olha, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Então você não tem ideia do alcance que você passa para as pessoas, de superação, a energia, sem perceber. Por que você não faz isso profissionalmente? Aí eu falei, uau, né, uma baita coincidência, né, acontecer isso. Eu falei, poxa vida, legal, só tem um problema. O meu maior medo é falar em público, naquela época. Eu tô vendo que hoje em dia não tem muito esse problema. Eu falei, bom, como que eu vou falar se eu não sei, se eu tenho medo de falar? Não, eu te ajudo, eu sou professor também, em projetos comunitários, e é a mesma coisa que dar aula. E aí ele começou a almoçar comigo, todos os dias, com um gravadorzinho na mesa, e a gente conversava e tudo mais, e isso virou um roteiro. Foi assim que tudo começou. E aí virou uma demanda natural. Isso há 10 anos, né? Há 10 anos atrás. E aí eu rodei o Brasil, até fora do Brasil, escolas, empresas, enfim, falando desde altos executivos até galera de chão de fábrica mesmo, porque é uma palestra sobre vida, né? Então eu acho que todo mundo precisa às vezes dar uma pisada no freio e rever alguns conceitos, né? O que tem que fazer para melhorar, enfim. E por conta das pessoas que vão nas palestras, muitas delas querem levar essa mensagem para a mãe, para o irmão, para um amigo que não trabalha na empresa e não tem a oportunidade de assistir. E 99% das palestras são in company, então eu tinha que sair daquilo ali e levar a mensagem para mais gente. Aí eu decidi escrever o livro. Né? Ele é o reflexo dessa experiência de estar na estrada fazendo as palestras. Sim, ele conta um pouco das coisas que eu conto nas palestras e mais coisas porque palestra não dá tempo. Claro, aqui tem, né? Tem a profundidade do que foi a tua vida aí, e o que está sendo. A pessoa, ela entra dentro da minha cabeça, então ela entende o meu mindset, como que eu faço quando tem um problema, enfim. Essa foi a ideia. Ele foi bem roteirizado, assim, meio parece um filme, assim, quando você vai lendo, a história vai para frente, volta para trás, enfim. Muito legal. Marcos, olha, é de fato inspirador a tua presença, Obrigado, a tua história, o teu mindset, como você colocou, né, o jeito por onde a tua cabeça vai para construir a tua vida e a forma como você tem ajudado as pessoas. Obrigado. Eu espero que de verdade... Quem quiser falar comigo, eu respondo todo mundo pessoalmente também. Redes sociais? Nas redes sociais. No Instagram é Marcos Rossi Superação e o Facebook é o meu nome. Que Deus continue te abençoando muito, Marcos. Obrigado, igualmente. Muito obrigado. Valeu.